Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos número 19, 18, diz assim: E o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, e Ele me enviou para proclamar liberdade, quem? Aos presos. Repete comigo: proclamar liberdade aos presos. Até aí, e recuperação de vista aos cegos, e para libertar o quê? Os oprimidos, e proclamar o quê? O ano da graça do Senhor. Aleluia! Hoje, para a gente começar, eu quero falar com vocês sobre nosso primeiro dia, sobre Jesus tem o poder de nos libertar. Jesus tem o poder de nos libertar. Há mais ou menos 4 anos atrás, todos nós vivemos uma pandemia horrível, na qual a gente ficava o quê? Preso. Na qual a gente ficava preso dentro das nossas casas. A gente não podia sair. Eu me lembro que a primeira vez que, no tempo da pandemia, que eu andei de bicicleta, eu me sentia assim, uma outra pessoa, porque eu estava conseguindo sair, o ato de pedalar, eu estava me sentindo até melhor, porque a gente ficou numa realidade preso durante alguns meses. Na verdade, muitos até ficaram bastante, até anos presos, com medo da Covid e tal, mas toda essa realidade falou da gente de quê? De uma prisão, da gente ficar preso. E como é ruim ficar preso. Graças a Deus, talvez muitos de nós, eu não sei a realidade de todos aqui, mas muitos de nós não passaram um tempo na prisão, no sentido de cadeia, onde pessoas ficam. A Edma faz um trabalho maravilhoso, e como deve ser tão ruim, né? Você tá ali dia após dia numa prisão. É como se eu e você ficarmos aqui, imagina só a gente ficar só nessa sala, sem a luz do sol. É muito ruim. Mas como é bom que quando terminar esse culto, a gente vai poder o quê? Sair, você vai poder ir para sua casa, talvez você vai poder ir no Mundial, talvez você vai poder ir na feira, talvez a feira já tenha acabado, que ela está acabando mais cedo, mas você vai poder andar e sair o quê? Para sua casa. Só que tudo isso que eu falei com vocês está relacionado a uma prisão física. Na pandemia a gente ficou em paredes, em casas. Uma pessoa que infelizmente está preso, pagando por aquilo que fez ou não fez, também está em grades físicas, alguma realidade física. Mas Jesus, o nosso Salvador, Ele veio nos libertar, não apenas de uma prisão física, mas de uma prisão espiritual. Jesus, o nosso libertador, veio salvar a humanidade, libertar a humanidade de quê? De uma prisão espiritual, de uma prisão dada por quem? Por Satanás. Então Jesus veio para libertar, tanto que uma das primeiras mensagens, não é a primeira, mas a primeira vez que Jesus vai numa sinagoga, ele está falando uma passagem de Isaías dizendo só: eu vim para libertar os oprimidos, eu vim para libertar os oprimidos. Então em Jesus a gente tem uma libertação espiritual. Aí você pode falar assim: mas pastor, uma libertação espiritual nós temos em Jesus, então espiritualmente o homem é preso? Sim, o homem sem Jesus, quando eu falo homem, o homem é a mulher, sem Jesus, ele está onde? Numa prisão espiritual. O homem sem Jesus está numa prisão espiritual. Só que a verdade de hoje, desse domingo, é que Jesus nos chamou para sermos o quê? Livres. Se o diabo quer prender a humanidade, Jesus nos chamou para sermos o quê? Livres. Então, pastor, como nós podemos ser livres? Eu vou falar hoje de 3 verdades bíblicas, e a gente vai entrar agora sobre a libertação do homem. Hoje a gente vai dar o pontapé inicial entendendo essas verdades bíblicas sobre o quê? A libertação do homem. E a primeira verdade bíblica é que o diabo quer nos escravizar. O diabo quer escravizar o quê? A humanidade. E a partir de agora, a gente vai entender essa realidade espiritual, entendendo onde tudo começou. Então eu quero que você abra sua Bíblia em Ezequiel. Ezequiel, capítulo de número 28. A gente vai ler agora muitos versículos bíblicos, porque agora a gente vai entender. Peraí, se Jesus quer nos ver livre e o diabo quer nos prender, qual é a origem desse diabo? Qual é a origem de toda essa realidade? Vamos a Ezequiel 28.
Ezequiel 28, versículo de número 13, eu te espero. Vamos ler bastante a Bíblia, tanto hoje como amanhã. Ezequiel, capítulo de número 28, versículo de número 13. Você encontrou? Amém? Amém. Glória a Deus. Ezequiel 28 aqui, a Bíblia vai narrar um rei chamado rei de Tiro, mas também fazendo uma alusão a Satanás. E olha o que diz aqui, a gente vai entender melhor. Ezequiel 28, 13 diz assim: você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sárdio, topázio, diamante, berlilo, ônix, jaspe, safira, carlubo, esmeralda. Os seus engartes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu designei. Você estava onde? No Monte Santo de Deus, e caminhava entre as pedras fulgurantes. Até aqui, olhe para mim aqui agora. Se o diabo quer escravizar o homem, vamos entender quem é esse diabo. E quando a gente pega a Bíblia, quando a Bíblia começa em Gênesis 3, o diabo já aparece a partir da serpente. Mas antes disso, ele já existia. Então quem criou ele? Então, na verdade, Satanás, a gente acabou de ler no versículo 14, quem ele era? Ele era um querubim, ele era um anjo de luz. Isso mesmo. Satanás, aquele que tenta nos atormentar e atormenta tantas pessoas, ele era um anjo de luz. E ele foi criado por Deus não para ser ruim. Ele foi criado por Deus para ser um anjo, um querubim, um guardião. Todo querubim da Bíblia, ele é um guardião. Então, Deus criou, não Satanás, Deus criou Lúcifer como um anjo de luz, como um anjo que era o guardião e como um anjo que estava no Monte Santo de Deus. Então entenda uma coisa, que o diabo, ele vivia com Deus, ele era um anjo de luz, ele era um guardião, ele tinha poderes. A gente vê aqui no versículo 13, todas as referências, ele era grande, ele não era qualquer anjo, ele era um querubim, ele era um guardião das coisas de Deus. Então antes de o homem ser criado, antes de tudo existir, Satanás existia, e ele foi criado por Deus não como Satanás, mas como um anjo de luz. Você está entendendo até aqui? Amém? Então Satanás, ele era um anjo de luz. Algumas Bíblias, talvez você já ouviu falar, que ele se chamava Lúcifer. Só que essa realidade de Lúcifer sendo relacionado ao anjo de luz, a gente não encontra na Bíblia, tá? Quando eu estava lendo várias semanas sobre isso, Lúcifer, você não encontra a palavra Lúcifer na Bíblia. Lúcifer é uma palavra do latim, quando traduziram para o latim, mas que não encontra no original da Bíblia. Então, na verdade, eu até falei Lúcifer porque a gente lembra, Lúcifer, o diabo. Mas, na verdade, Lúcifer, no latim, quer dizer anjo de luz. A gente vai ler Isaías 14, que vai falar que ele era um anjo de luz. Mas Lúcifer não tem na Bíblia. Então, por isso que eu sempre vou me referir ao diabo como Satanás, ou como ele era um anjo de luz. Então, repete comigo, ele era um anjo de luz. Então, ele vivia no Monte Santo de Deus, ele vivia bem ali. Agora, olha o versículo de número 15. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia que foi criado, até que se achou o quê? Maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso eu lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião. Então, o anjo de luz, ele foi criado bom, só que em um dado momento começou a criar uma maldade nele. E aqui nesse texto, a gente vai ler outros, ele é expulso do monte de Deus. O último verso aqui está dizendo que, ó, expulsei, ó, querubim guardião. Então ele é expulso do céu. Por quê? Agora a gente vai lá em Isaías, capítulo de número 14, porque agora em Isaías vai dizer o porquê ele foi expulso do céu. Isaías, capítulo de número 14. Você está em Ezequiel, volta aí. Isaías, capítulo de número 14. Versículo de número 12. Isaías, capítulo de número 14, versículo de número 12.
Eu te espero. Isaías 14, versículo 12. Você encontrou, amém? Diz assim: como você caiu do céu, ó estrela da manhã. É daí que tira o Lúcifer, que é anjo de luz. Filho da alvorada, como você foi tirado à terra. Você que derrubava as nações. Você dizia no seu coração: subirei ao céu, entregarei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me aceitarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as altas nuvens. Serei como quê? Como o Altíssimo. Mas das profundezas do Sheol você será levado, e ao fundo do abismo. Agora aqui a gente descobre por que ele foi expulso. Porque ele queria ser igual a Deus. Na verdade, ele queria ser superior a Deus. A gente vê aqui, olha o que ele dizia. Você dizia no seu coração: subirei ao céu e erguerei meu trono acima das estrelas de Deus. A gente percebe que a caída de Lúcifer aqui, esse anjo de luz, foi por causa do orgulho e da soberba do coração. Ele queria ser maior do que Deus. Ele queria ser como Deus. Ele queria ser acima de Deus. A palavra de Deus vai falar que o orgulho precede o quê? A queda. Nós nunca podemos normalizar o orgulho e a soberba. Por isso que a palavra de Deus vai falar assim, ó, que Deus rejeita o soberbo, mas dá graças aos humildes. Eu sei que existem pecados de todas as espécies, mas nós precisamos confrontar o pecado do orgulho e da soberba, porque ele foi originário do coração de Satanás. Satanás não foi expulso no céu porque ele bebeu muita cachaça. Satanás não foi expulso do céu porque ele tinha 10 mulheres. Ter 10 mulheres, beber cachaça, embebedar também é pecado, tá? Mas ele foi expulso porque ele tinha orgulho e soberba no coração. Eu quero ser acima de Deus. Então tome muito cuidado com o orgulho e com a soberba. Tome muito cuidado com o orgulho e a soberba. Eu sei, eu posso, eu vou fazer. Isso no reino de Deus não é aceito. Deus dá graça a quem? Aos humildes. E orgulho e soberba não está relacionado a aquisição financeira, a status social. Pastor, uma pessoa que chamam de classe média rica, ela vai ser soberba? Não sei. Tem rico muito soberbo e tem rico que não é soberbo. Ah, pastor, então quem é muito humilde, que mora em certo lugar, vai ser humilde? Também não sei. Tem gente que é assim, que é muito humilde, e tem gente também que não é muito humilde. Então não é a classe social, não é a cor da pele, não é nada. Porque a nossa carne sempre vai querer ser orgulhosa e soberba. Mas aqui a gente percebe o quê? Que a caída de Lúcifer foi por quê? Porque ele queria ser igual a Deus. Ele queria ser superior a Deus. Então o orgulho e a soberba fez ele ser expulso do monte de Deus. Então, Lúcifer, que eu estou dizendo só para você entender melhor, o anjo de luz, ele foi criado bom, porque Deus cria tudo bom. Só que como ele deixou o orgulho o dominar, ele foi expulso do céu. Percebe que antes do homem ser criado, Deus sempre criou o livre-arbítrio? Porque Lúcifer, ele teve uma escolha. Qual foi a escolha? A escolha de ter orgulho no coração. E por causa disso gerou o quê? Uma consequência, ser expulso do céu. Deus também deu essa capacidade para o homem no jardim do Éden. Se você comer dessa árvore, você vai morrer. Se você comer da árvore da vida, você vai viver. O que o homem fez? Comeu da árvore. Então Deus sempre criou o quê? O livre-arbítrio. Para ninguém ficar preso a ele. Porque você tem que ficar aqui. Você tem que ser meu robô. Não. A gente escolhe. Hoje você escolheu estar aqui. Outras pessoas escolheram estar vivendo na carne. E lá no céu também Deus fez isso. No caso desse querubim ungido. Só que ele escolheu o orgulho. Só que Lúcifer, ele sempre foi um enganador. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 12, que ele faz um montinho muito grande no céu. A gente não sabe o como, a duração de anos, como que foi, mas ele não vai sozinho. Todo rebelde não anda sozinho. Ele tem que fazer um montinho. Olha o que Apocalipse, capítulo de número 12, versículo 4. Apocalipse, último livro da Bíblia. Apocalipse 12, 4. Isso é mais fácil, né? Quem encontrou, diga glória a Deus. A sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu e lançou-os aonde? Na
terra. Apocalipse 12, o último livro da Bíblia, vai falar quem é a serpente. Essa serpente é o diabo, a antiga serpente, e esse anjo de luz, o querubim, ele pegou a terça parte dos céus, anjos de Deus, e enganou eles, e eles foram expulsos. Então, o diabo não saiu sozinho do céu. Ele ainda convenceu uma terça parte. Uma terça parte veio com ele. Olha só como ele sempre foi enganador. Ele conseguiu convencer. Pastor, como? Ninguém sabe. Como que foi a conversa? Ah, ele deveria ser bom de lábia. Ele foi bom de lábia e convenceu a terça parte dos anjos de luz e foram expulsos da onde? Do céu. Então agora, o anjo de luz, o querubim ungido, passa de um querubim ungido para quem? Para Satanás. E Satanás significa o quê? Adversário de Deus, enganador. Satanás significa príncipe dos espíritos malignos. Satanás, ele é o homicida, mentiroso. Agora ele sai de um querubim por livre escolha, tá? Para Satanás. O que é o Satanás? Adversário de Deus. Repete comigo. Satanás é o adversário de Deus. E meu adversário também. Então, Satanás significa adversário de Deus, enganador. Em alguns momentos a Bíblia também vai dizer, vai chamar ele de diabo. Também isso é bíblico. O diabo, o pai da mentira. E diabo significa acusador, difamador. Então, o diabo é aquele que acusa. Diabo é aquele que difama. Todas essas referências está ligado a quem? A Satanás, que era um querubim ungido, e agora ele é o quê? O Satanás, o adversário de Deus. Então, ele desce com uma terça parte. Essa terça parte que são o quê? Os demônios. Essa terça parte que cai do céu junto com ele, que são os demônios. Na verdade, quem atua são quem? São esses demônios. E pastor, aonde eles estão, pastor? Onde é a casa dos demônios? Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 2. No Novo Testamento, Paulo vai mostrar onde é a casa dos demônios. Pastor, eu quero saber a casa deles. Não é para você ir lá não, tá? No sul, né? Eu acho que é no sul. Tem uns troços aí do diabo lá, né? Onde... Tipo templo, né? Efésios 2:2 vai dizer onde é a casa deles. Não é para você ir lá, nem dar uma visitinha, não. Efésios 2:2 diz assim para a gente: nos quais costumava viver quando seguia a presente ordem desse mundo, o príncipe do poder do ar, referência ao diabo também, o príncipe do poder do ar, o espírito que está agora atuando nos que vivem na desobediência. Na verdade, é o príncipe do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na onde? Na desobediência. Percebe aqui que Paulo está falando o príncipe do poder do quê? Do ar. Então, os espíritos malignos, os demônios, eles estão onde? Nos ares. Olhe para mim aqui agora e entenda uma coisa. A Bíblia vai falar que existe 3 céus. O primeiro céu é onde a gente vê esse sol maravilhoso. E para alguns não é maravilhoso, porque está quente. Esse é o céu. Mas existe um segundo céu, das estrelas. A Bíblia vai falar que é ali, esse príncipe do poder do ar, onde os demônios estão. Porque no terceiro céu está onde? O nosso Jesus maravilhoso. E no céu não há demônios. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, vai falar que ele foi ao terceiro céu. Então, ele foi ao terceiro céu. Então, o terceiro céu, aonde habita Deus. Aonde é o trono de Deus? No trono de Deus, não há o trono do diabo. Deus não divide o puxadinho, um lado de Deus. Agora eu vou fazer um kitnet, diabo, fica aí desse lado. Não, aonde Deus está, é onde Deus está. Aonde Deus está, dissipa as trevas. Então, os demônios, que eram anjos de luz, que foram caídos do céu, eles estão aonde? Nos ares. Nos ares. Ele é o príncipe do poder do ar. Eles estão aonde? Nos ares. E eu quero ler com você agora, 2 Coríntios 4:4. Que eles estão nos ares, atuando aqui na terra. Paulo vai falar isso bem claro. 2 Coríntios 4:4. Não, eles estão nos ares. Os demônios estão nos ares.
Isso, são os anjos caídos. Na verdade, Satanás está preso, né? Mas eu estou querendo mostrar hoje mais essa realidade dos demônios. O Satanás está preso no inferno. Ele vai ser solto. Ele vai ser solto no lance do Apocalipse. Ele vai ser solto. E depois, esses demônios no segundo céu. Esses demônios, eu estou focando mais hoje nos demônios. Eles estão no segundo céu, tá? Eles estão atuando. Satanás não está atuando. Claro, a gente se refere a Satanás, se referindo a demônios, mas na prática. Mas quem atua mesmo são os demônios, amém? 2 Coríntios 4:4. Todo mundo encontrou, amém? O Deus dessa era, cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é o quê? A imagem de Deus. Eu vou ler novamente. O Deus dessa era. Percebe que na sua Bíblia, na minha Bíblia e todas as Bíblias, esse Deus está com D minúsculo. Percebeu aí? Não está se referindo ao nosso Deus, o Todo-Poderoso, mas está fazendo uma referência a quem? Ao diabo, o Deus dessa era. O Deus dessa era. Então, o Deus desse mundo, não do universo. Nosso Deus é o Deus do universo, mas o Deus desse mundo de pecado, quem é? É o diabo. E o que ele faz? Ele cega as pessoas para que não vejam a luz do Evangelho. O que o pastor, porque aquela pessoa, eu falo de Jesus para ela não quer vir para a igreja, porque o diabo está cegando. O diabo está cegando a pessoa para ela não ver, porque o diabo é o Deus dessa era. O Deus dessa era. Por isso que a Bíblia vai falar que nós não somos do mundo, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Por quê? Esse mundo pertence ao diabo. Pastor, por que tem tanta coisa ruim nesse mundo? Porque o diabo é o Deus desse mundo. Pastor, por que a pessoa mata não sei o quê? Outro dia desse eu abri o Instagram, tem uma pessoa em Campos, que o cara foi e matou o subsíndico com problema de infiltração. Não sei se vocês viram, eu não vi, minha mãe e meu pai viu mais. A pessoa que, a vovó que envenenou um monte de gente, vocês viram esse negócio aí da vovó? Que envenenou um monte de gente, não sei se foi no sul ou no nordeste. Ela envenenou, porque ela queria, ela envenenou neto, envenenou um monte de gente morreu. Nora, um monte de gente. Eu falei, agora um monte de gente vai botar no Google. Não bota no Google não, pelo amor de Deus. Ela envenenou um monte de gente. Pastor, por quê? Porque esse mundo jaz do maligno. O próprio Jesus falou, esse mundo jaz do maligno. Pela graça de Deus, nós não somos desse mundo. Nós somos cidadãos dos céus. Esse mundo jaz do maligno, mas a luz de Deus está sobre nós. A luz de Deus está sobre a igreja do Senhor. Por isso que você é luz em meio que às trevas. Por isso que você é luz na sua casa. Por isso que você é luz no seu trabalho. Por isso que você é luz em todos os lugares. Porque esse mundo já é de trevas. Então ele é o quê? Ele é o Deus dessa era. Nós jamais podemos menosprezar o mundo espiritual, porque ele é real. O diabo é real. Os demônios são reais. São reais. E eles estão querendo fazer o quê? Destruir a imagem de Deus. E quem é a imagem de Deus? O homem. O homem é a imagem de Deus. Porque Deus diz, fazei o homem conforme a minha imagem e a minha semelhança. Percebe que o diabo ele quer destruir a imagem de Deus. Ele quer destruir o homem e a mulher. Quantas pessoas estão sendo destruídas? Porque o diabo quer destruir a imagem de Deus. O diabo quer escravizar o ser humano. Quantas pessoas hoje, elas estão fazendo algo que é danoso para o corpo, fazendo mudança de sexo. Querendo o quê? É o diabo querendo o quê? Destruir a imagem de Deus. Querendo falar o quê? Você é mulher. Não, mas agora eu sou homem. E a pessoa é a mulher que quer virar homem. E vira toda uma confusão. É destruir o quê? A imagem de Deus. Percebe uma pessoa que está endemoniada, o quanto ela era feia. Deixa eu falar uma coisa para você. Você era feio. Agora você é bonito. Diga, eu era feio. Diga mais alto, eu era feio. Agora eu sou bonito. Olha para o seu irmão e diga, meu irmão, você era feio demais. Agora você está bonito. Você consegue dizer você está bonito agora? Você está bonito, cara. Você está bonito. O rei agora está bonito, pô. A minha esposa fala muito. Essa tá feia, hein? Essa tá feia, é você, né? Tá horrorosa, gente, olha só.
Tá feio, não. Feio no sentido não físico, espiritual, né? Nem a gente, sabia? A gente conheceu você também. Quem conheceu a Elia quando ela veio aqui? Você é impressionante. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então o diabo quer o quê? Escravizar, escravizar, escravizar e deteriorar a imagem de Deus. Então a gente entendeu o quê? A origem dos demônios, é onde eles estão atuando. Só que agora nós precisamos entender que ele quer o quê? Escravizar o homem e mudar a imagem de Deus. E eu quero mostrar um exemplo bíblico disso em Marcos, capítulo de número 5. Preciso mostrar esse exemplo é maravilhoso. De Marcos, capítulo de número 5, que é o endemoniado e gadareno. E agora aqui a gente vai começar a entrar numa parte que eu quero que você preste atenção. Glória a Deus. Marcos, capítulo de número 5. Quem está de jejum, diga amém. Amém. Glória a Deus. Deixar você, a sua barriga roncar hoje. Isso. Lá em Daniel, capítulo 10, existe uma guerra no mundo espiritual. É nesse mundo espiritual. É o anjo descendo no terceiro céu, ali um príncipe no segundo e eles guerreando. Ninguém viu essa guerra. Depois o anjo fala para Daniel e Daniel escreve, né? Porque ela foi no mundo espiritual. Marcos, capítulo número 5, versículo de número 3. Agora você vai entender algumas coisas aqui. Vamos lá. Esse homem vivia onde? Nos sepulcros. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com quê? Com correntes. Muitas vezes ele havia sido acorrentado pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficiente forte para o quê? Dominá-lo. Noite e dia ele gritava, cortando-se em pedras entre os sepulcros, aonde? Nas colinas. Diga misericórdia. A Bíblia vai narrar agora esse homem. Olha como o diabo queria maltratar e destruir a imagem de Deus. Ele vivia nu, porque depois a gente vai ver que ele vestido, todo mundo falou, ele está vestido agora. Ele se cortava. Mas é uma pessoa que se corta. Percebe isso? Nas ruas tem muita gente assim, tá? Isso, ele se corta, vivia no sepulcro. Ninguém conseguia segurar. Ele se cortava, ele não vivia em sociedade, ele vivia separado, isolado. Percebe, isso aqui é uma chave que eu sempre falo, o diabo quer te ver isolado. No momento que você se sentir, pastor, eu estou com vontade só de ficar em casa, pelo amor de Deus, fala com a gente te busca na tua casa. Só não dá para pegar no colo, mas o diabo quer te ver o que? Isolado. Esse cara não vivia na sociedade, ele vivia separado, porque o diabo queria viver isolado, e o diabo arrebentava ele fisicamente, ao ponto dele, isso aqui é muito forte, ele quebrava as correntes e os ferros dos pés, ou seja, o manicômio da época não conseguia segurar ele, os ferros eram quebrados, porque o diabo dava essa força para ele, então ele auto se destruía. A partir desse texto de outros, mas eu quero focar nesse, aqui é um exemplo de possessão demoníaca. E vamos entender a possessão demoníaca. A possessão demoníaca é quando os espíritos malignos, eles tomam todo o corpo da pessoa. Vou repetir bem devagar. A possessão demoníaca é quando os demônios tomam todo o corpo da pessoa. Espírito, alma e corpo. O ser humano é composto de espírito, alma e corpo. A possessão demoníaca é quando o diabo toma posse do corpo. Ele toma posse de todo o corpo. Então a pessoa, ela é completamente o quê? Influenciada por essa possessão demoníaca. E esse homem aqui, ele estava o quê? Possesso de demônio. Então repete comigo. Possessão demoníaca é quando o diabo domina todo o corpo. Espírito, alma e corpo. Então, percebe nisso aqui. Uma possessão demoníaca, guarda bem isso aqui, senão você não vai entender amanhã, que é a continuidade. A possessão demoníaca, ela domina o homem ou a mulher, óbvio, por completo. É tão impressionante isso, que se você começar a prestar atenção,
Quando a pessoa está possessa de demônios, ela ganha uma força sobrenatural. Toda pessoa possessa demônica, ela ganha uma força sobrenatural. Ela pode ser magrinha, ela pode ter 10 quilos, ela ganha 30. Você percebe nessa possessão aqui que nada podia deter esse homem. Nada podia deter esse homem. Nada podia deter esse homem. Em algum momento, ele deu um espaço para o diabo. Porque foi uma possessão demoníaca nele tão grande, que aqui é uma possessão demoníaca no nível muito alto. Mas não espere todas as pessoas ter somente essa possessão demoníaca nesse nível aqui não, tá? Existem pessoas no nosso dia com essa possessão? Sim. Mas não espere de a pessoa andar nu, de se cortar, não. Mas essa possessão, ele tinha todo o corpo dele completo por demônio. Então eu vou repetir novamente. Uma possessão demoníaca é quando o homem ou a mulher, ela cede espaço ao diabo, então o diabo domina o espírito, a alma e o corpo. Mas Jesus quer fazer o quê? Quer nos libertar. Repete comigo, Jesus quer nos libertar. Vamos em Lucas 12. Entendendo a possessão demoníaca, a segunda verdade de hoje é que Jesus quer nos libertar. Abra sua Bíblia em Lucas 12. Evangelho de Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 24. Esse texto aqui é fundamental. Eu te espero. Evangelho de Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 24. Todo mundo encontrou? Amém? Jesus aqui está falando de uma realidade. Lucas 12, 24? Eu anotei errado, então. Lucas 12, 24 diz, observe os corpos. Eu errei, gente, calma aí. Queima ele, caramba. Errei. Ai, Jesus, glória a Deus, errei. Eu tentei. É o 26. Obrigado. Lucas 12, 26? O Lucas 8, 26? Oh, meu Deus, eu andei errado. Não. Não é esse não. Eu vou coisar aqui. Não. Dá glória aí. Eu errei aqui, calma aí. Quem vai, o Google vai me ajudar aqui. Não, é esse aqui. Eu anotei errado. Lucas 11, 24. Lucas 11, 24. 10, 11, 24. Agora vai. Diga comigo, queima ele, Jesus. Essa não foi eu mesmo que errei, gente. Eu brinquei aqui, mas foi eu que errei. Vamos lá, diz assim. Quando um espírito imundo sai de um quê? De um homem. Calma aí. Quando o espírito do homem sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontrando, diz: voltarei para a casa de onde o quê? Saí. Quando chega, encontra a casa varrida em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, passa a viver ali. E o estado final daquele homem se torna pior do que o primeiro. Diga misericórdia. A casa precisa estar ocupada. Jesus quer nos libertar, mas a casa precisa estar ocupada. Eu estou focando aqui em possessão demoníaca hoje, tá? Amanhã vai ser uma outra parada. A chave aqui é o quê? Se a pessoa tem uma possessão demoníaca, ou demônios no corpo, se ela recebe uma oração e a casa continua vazia, é muito impressionante isso, que os espíritos malignos aqui, eles têm personalidades também. Porque aqui tem uma conversinha, ele chega para o outro amigo e fala assim, ó, tem uma casa muito boa lá para a gente morar. Vamos para lá e vamos voltar com 7? Jesus está falando aqui o quê? A casa precisa estar cheia. De quê? Do Espírito Santo. E a casa na Bíblia, 2 Coríntios 5 vai falar, ó, somos nós. A casa precisa estar o quê? Cheia. O meu templo precisa estar cheio. Por quê? Uma casa não pode haver 2 espíritos no mesmo corpo. Pastor, eu tenho o Espírito Santo de Deus, mas dentro do meu espírito também tem um demônio. Não. Ou eu sou de Deus, ou eu sou do quê? Do diabo.
Então entende uma coisa, isso aqui é importante. A possessão demoníaca é o quê? É no espírito, na alma e aonde? No corpo. Quando eu e você recebemos a Jesus, nós nos tornamos nova criatura e o Espírito Santo de Deus começou a habitar em nós. Aonde? No nosso espírito. Então, no momento que eu recebo a Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em mim. Então, o diabo não pode habitar em mim. Pega essa chave hoje. O diabo não pode habitar num crente. Por isso que um cristão não pode ter possessão demoníaca. Um cristão não pode ter possessão demoníaca. O que é a possessão demoníaca? É o diabo dominando tudo, no espírito, na alma e no corpo. Se eu recebi a Jesus como meu Salvador, se eu me arrependi dos meus pecados e entrei no reino de Deus, o Espírito Santo de Deus mora onde? Em mim. O diabo agora não atua mais dentro de mim. O diabo vai tentar atuar em nós fora. O diabo vai tentar oprimir aonde? Por fora, não por dentro. Você pegou isso essa manhã? Então um cristão não pode ser possesso de demônios. As pessoas que Deus revelou nessa manhã não estavam possessas de demônios. Elas estavam sendo atacadas pelo diabo aonde? Fora. Em outros dias eu não sei. Tudo aquilo que Deus falou aqui através de mim pela graça de Deus não estava relacionado a uma possessão, estava relacionado a espíritos aonde fora. Entende? Isso eu vou falar melhor amanhã, tá? Amanhã você não pode perder. Repete comigo, amanhã eu não posso faltar. Até aí. Aí eu vou falar amanhã mais dessa realidade. O diabo, ele vai tentar atuar agora em nós, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, aonde? É fora, não é dentro. Não é mais dentro, mas pastor, às vezes eu sinto o diabo, você sente fora. Se está sentindo dentro é porque você nunca aceitou Jesus. Deixa eu falar algo aqui, presta atenção em mim aqui agora, foca em mim aqui agora, não olha para mim, não, para de olhar para mim. Tem muita gente que vem na igreja, canta as músicas, tem cargo, mas nunca aceitou Jesus. Vou repetir para você não esquecer. Tem muita gente que vem na igreja, é um simpatizante, sabe as músicas, sabe as histórias. Eu sei a história de José, que ele foi o príncipe do Egito. Eu sei que Jesus morreu, sabe as músicas, tem roupa de crente, tem fala de crente, mas nunca aceitou Jesus. Se eu não recebo a Jesus como meu único e suficiente Salvador, se eu não me arrependo dos meus pecados, a minha casa está o quê? Vazia. E os espíritos malignos olham, e tem uma casa bonita pra gente, vamos lá. E aí o estado dessa pessoa é pior do que o primeiro. A nossa casa precisa estar cheia de Deus. E para estar cheia de Deus, só existe uma coisa: se arrepender dos nossos pecados e confessar Jesus como Salvador da nossa vida. Para você entrar num clube, você tem que pagar. Para você entrar num restaurante caro, barato, você tem que pagar. Mas entrar no reino de Jesus, não se precisa pagar, porque o preço já foi pago. Só precisa falar: eu reconheço, Jesus, que o Senhor é o Salvador da minha vida, eu me arrependo dos meus pecados. Entende uma coisa aqui? Quando eu me arrependo dos meus pecados, existem frutos do arrependimento. Pastor, eu estou há 20 anos na igreja, a minha vida continua a mesma. Sabe qual é a resposta? Você nunca aceitou Jesus. Não quer dizer que a pessoa que vai aceitar Jesus vai ser um perfeito agora. Eu aceitei Jesus hoje, pastor, e agora eu sou perfeito moralmente. Não é isso, mas tem que existir frutos de arrependimento. Se eu recebi a Jesus como meu Salvador, então agora eu preciso ser uma nova pessoa. Então eu preciso ter algum fruto, algo visível. Se eu era o briguento, agora parece que eu não brigo mais. Se eu era o xingador, agora minha boca, pastor, agora minha boca não sai mais esse negócio, às vezes tenta sair, mas peraí, se agora existem frutos de arrependimento, sabe qual é a situação que Deus quer falar conosco hoje? É que muitas pessoas são simpatizantes das coisas de Deus, sabem a Bíblia, vêm para a igreja, cantam Jeová Jireh. Eu sei porque ver essa música é ótima, tá? Mas na verdade a casa está vazia. Muitas pessoas que se manifestam na nossa realidade em possessão demoníaca é porque nunca aceitaram Jesus. Nunca aceitaram a Jesus. Quando a gente aceita Jesus, há uma mudança de natureza. Quando você aceita Jesus, não é o seu cabelo que muda,
Não é o seu olho que muda, há uma mudança na natureza. 2 Coríntios 5:7, eis que tudo se fez novo. Se fez novo, o diabo não pode estar mais em mim. Mas o que está em nós é quem? É o Espírito Santo de Deus. A pergunta é, você é simpatizante ou você é um cristão de verdade? A pergunta de Deus para nossas vidas hoje: você é um simpatizante que gosta, pastor, eu gosto da igreja, eu gosto das pregações de vocês, eu gosto demais dos louvores, eu gosto das histórias bíblicas, eu gosto porque na igreja eu recebo muita coisa de Deus. Você é simpatizante ou você realmente aceitou Jesus? Se você aceitou Jesus, o diabo não tem posse no seu corpo. Mas se você não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, o demônio está ocupando o seu corpo. Por isso que você às vezes se manifesta e tem possessões demoníacas. Entende uma coisa? As pessoas, novamente, que Deus revelou hoje, elas não tinham uma possessão demoníaca. Elas tinham uma opressão fora. Você vai entender isso melhor amanhã, tá? Algo fora, mas não dentro. Repete comigo: o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Para existir uma possessão demoníaca num cristão verdadeiro, a Bíblia só vai narrar de um cristão maduro, que rejeitou a Cristo de forma deliberada, que renegou a Cristo de forma voluntária. Então, para um cristão ter possessão demoníaca, só um cristão maduro, que conheceu a palavra de Deus, que recebeu tanta coisa de Deus, que um tempo da sua vida, a Bíblia vai falar isso em Hebreus 6 e em Hebreus 10, que de forma deliberada fala assim: não, eu não quero mais esse Jesus. Se fosse uma coisa assim, mas assim, eu quero saber se... Não, só nesse caso. Mas, em todos os casos muitos são simpatizantes. Jesus está aqui hoje. Jesus está aqui hoje, para a gente se arrepender dos nossos pecados. E falar: eu quero Jesus. Eu quero aceitar Jesus, eu quero receber Jesus como meu único e suficiente Salvador. Só que, vamos ler novamente aqui, que eu vou entrar em outro momento aqui. Olha só, rapidinho, você vai falar, rapidinho. Quando chega e encontra a casa varrida, versículo 25. Então vai e traz outros 7 espíritos, piores do que ele, entrando e passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. A casa precisa estar o quê? Cheia. A sua casa está cheia do Espírito de Deus? Ou ela está vazia? Mas pastor, se a minha casa está cheia, pastor, mas vem os diabos às vezes tentam na minha casa, na minha vida. Ele está fora, ele não está dentro. E a gente vai ter um momento agora que eu vou deixar vocês fazer algumas perguntas. Mas a gente percebe nos textos bíblicos, como a gente viu aqui em Marcos 5, que a possessão demoníaca, em alguns níveis, ela sempre vai forçar o corpo da pessoa a fazer coisas que ela não quer. A verdade é essa. A pessoa não quer cair, a pessoa não quer pular. Ela sempre vai ser algo muito intenso, as possessões demoníacas. Você que é da nossa igreja sabe, ou quanto algumas pessoas recebem oração e tem essa possessão demoníaca. Mas nunca se esqueça, a possessão demoníaca é quando o demônio possui toda a pessoa. Mas a nossa casa está cheia de Deus. Amém? Para a gente ir para a nossa última parte, nossa última verdade sobre Jesus, nosso libertador. Entende uma coisa? Quando Jesus criou o homem, ele falou assim: dominem sobre os peixes do mar, dominem sobre o homem, dominem sobre a natureza, dominem sobre a baleia, dominem sobre os dinossauros, dominem sobre tudo. Só que o que aconteceu foi que o homem perdeu esse domínio. Na verdade, o homem não perdeu. O homem entregou esse domínio ao diabo, no momento que ele caiu aonde? Em pecado. Então o homem, ele deu lugar o quê? Ao diabo. Ele deu a autoridade que ele recebeu a quem? Ao diabo. Agora, quando Jesus vem, ele é tentado. E olha o que o diabo, Satanás, fala para Jesus. Lucas 4,6, você está comigo? Amém? Amém. Ele lhe disse, Satanás: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles, e todo o seu esplendor, preste atenção, porque me foram o quê? Dados, e eu posso dá-los a quem eu quiser. O diabo é o pai da mentira, mas aquele não mentiu, tá? O diabo é o pai da mentira, mas aquele não mentiu. Porque o homem concedeu ao diabo autoridade.
No momento que ele comeu o fruto proibido. Por isso que na tentação, e aqui é uma tentação para Jesus, Jesus foi tentado como homem, o diabo está falando assim, ó, te dou todos os reinos do mundo, te dou tudo, porque me foi dado. Percebe que foi dado para o diabo, ele não tomou, foi dado. Só que graças a Deus Jesus fala, ei, eu não quero isso não, eu tenho um projeto que é morrer pela humanidade. Mas mostra bem que foi dado para o diabo. Então o homem perdeu o domínio sobre tudo. Na verdade, Jesus veio reconquistar para nós esse domínio sobre todas as coisas. Jesus, a obra de Jesus na cruz é para reconquistar todo esse domínio. Por isso que em Mateus 28, volta em Mateus 28, olha o que a palavra de Deus vai falar para a gente. Mateus capítulo de número 28, versículo de número 18, Mateus 28, 18. Então, o diabo chega para Jesus, Satanás chega para Jesus e fala, foi me dado, alguém me deu esse poder. O homem deu esse poder, através da sua queda. Olha o que diz Mateus 28, 18, você encontrou? Amém? Então Jesus se aproximou-se dele e disse, foi o quê? Foi-me dado toda a autoridade, algumas versões, todo o poder, aonde? Nos céus e na terra. A ressurreição de Jesus Cristo, agora Jesus toma de volta o quê? Toda a autoridade. Isso aqui é maravilhoso. Jesus toma essa autoridade que o homem concedeu ao diabo. Que o homem concedeu, o diabo não tomou, o homem concedeu. Agora Jesus vem e toma o quê? Fala assim, ó gente, agora toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. A autoridade está comigo. E eu dou essa autoridade àqueles que estão aonde? Comigo, na minha igreja. Então Jesus, ele tem toda a autoridade. A autoridade que nós temos não vem de nós, não vem do nosso esforço, mas vem porque Jesus concedeu o quê? Para nós. Mas antes da gente ler o que ele fala para a igreja, aí em Lucas, capítulo de Mateus, tome Mateus capítulo de número 16, antes de Jesus consumar a obra dele na cruz, ele já estava falando algumas realidades para nós. Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Antes de ele consumar a obra completa na cruz, eu te espero para a gente ler junto isso aqui. Olha o que ele vai dizer. Aleluia. Mateus 16, 18. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, versículo 18. Você encontrou? Amém? Diz assim, eu digo que você é Pedro. E sobre essa pedra, o que? Eu edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, aqui, esse Hades significa melhor inferno, não poderão o que? Vencê-la. Antes da obra de Jesus ser consumada na cruz, ele está falando assim, ó, Pedro, eu dou para a minha igreja algo que estava escondido em todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento, a revelação de igreja não existia. Mas Jesus está falando assim, ó, a minha igreja eu dou o quê? As portas do Hades não poderão vencê-lo, ou seja, as portas do inferno não podem prevalecer contra quem? A igreja de quem? Do Senhor. E quem não é a igreja do Senhor? Eu e você. Nós somos a igreja do Senhor. Então as portas do inferno, os ataques do inferno não podem nos vencer. Porque nós somos o quê? A igreja do Senhor. Repete comigo, nada pode me vencer. Porque eu sou a igreja de Jesus. Lucas capítulo de número 10. Aleluia. Lucas 10, 19. Lucas capítulo de número 10, versículo de número 19. Jesus envia 70 discípulos. Jesus ainda não tinha morrido na cruz, mas ele já estava dando autoridade àqueles que andavam com ele. Aleluia. Lucas capítulo de número 10, versículo de número 19. Você que não manuseava a Bíblia hoje, você não está manuseando a Bíblia, hein? Lucas 10, 19 diz assim, eu dei a vocês, está falando para os discípulos, autoridade para pisar o quê? Serpentes, cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhe fará dano. Eu vou ler novamente, eu dei a vocês autoridade para pisar cobras e escorpiões. Isso aqui são símbolos de demônios, apontando para demônios, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhe fará o quê? Dano.
Então Jesus deu autoridade para os discípulos para pisar serpentes, escorpiões que estão apontando para demônios. Então nós também agora em Cristo Jesus temos o que? Autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nenhum mal nos fará dano, nenhum mal nos fará dano, porque Jesus nos deu autoridade. A autoridade não é nossa, a autoridade foi que Jesus nos deu. E Efésios capítulo 1 mostra bem essa realidade agora. Efésios capítulo de número 1. Agora Paulo, ele vai mostrar essa realidade para a igreja. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 20. Aleluia. Glória. Efésios 1, 20. Você encontrou, amém? Olha o que diz. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando do quê? Dos mortos, fazendo assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também no que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e designou cabeça de todas as coisas, o que? Para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer, o que? Circunstância. Efésios 2, 6. Efésios 2,6, se você está com a sua Bíblia, está perto ali, ou vira a página da sua Bíblia. Efésios 2,6 diz assim: e Deus nos ressuscitou aonde? Com Cristo, e com Ele nos fez assentar aonde? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A nossa realidade como igreja do Senhor é: hoje você está sentado aí nesse banco, mas espiritualmente você está sentado com Deus aonde? Lá no terceiro céu. Pega isso aqui agora. Se existe o primeiro, o segundo, o terceiro céu, espiritualmente, agora você está sentado com Jesus no terceiro céu, nas regiões celestiais, aonde? Acima de todo principado. Se nós estamos no terceiro céu, espiritualmente assentado com Deus, quem está abaixo de nós? O diabo e os seus demônios. Eles estão abaixo de nós. Essa é a realidade de Jesus para nós como igreja do Senhor. Nós não somos uma igreja derrotada, nós somos uma igreja triunfante. Por isso não tenha medo dos demônios, não tenha medo dos ataques do diabo, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. O maior está conosco. Nós somos a igreja do Senhor. E porque nós somos a igreja do Senhor, nós estamos acima dos demônios. Nós estamos acima, nós estamos acima, nós estamos acima. O diabo não quer que você entenda a sua autoridade em Cristo Jesus. Enquanto a gente não se posiciona com autoridade em Cristo Jesus, a gente é jogado pelo diabo para todos os lados. O diabo fala assim: eu vou te atacar, vai acontecer isso. Não, eu tenho autoridade em Cristo Jesus. Eu tenho autoridade, Jesus me deu autoridade. Porque Jesus destronou, ele venceu o diabo. Colossenses. Aleluia. Colossenses capítulo de número 2. Só ir para frente aí. Passa Filipenses, vem Colossenses. Colossenses capítulo de número 2. Versículo de número 15. Aleluia, 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 aleluia. Nós temos autoridade, nós temos autoridade, nós temos autoridade, e nós precisamos exercer autoridade. Lucas capítulo de número 2, versículo de número 15. Aleluia. Colossenses 2:15. Colossenses 2:15. Aleluia. Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 15. Você encontrou? Amém, amados? E tendo despojado os poderes e autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus triunfou sobre demônios na cruz. Jesus triunfou sobre Satanás na cruz. A nossa realidade não é de vítima, não é apenas de alvo do diabo. A nossa realidade é que nós podemos triunfar sobre Satanás, não pela nossa força, mas porque Jesus fez isso na cruz do Calvário. Jesus triunfou sobre o diabo na cruz. Jesus triunfou, ou seja, Jesus derrotou o diabo na cruz. Se nós estamos em Jesus, nós podemos derrotar o diabo. Se nós estamos em Jesus, o diabo tem que ser um derrotado em nossas vidas. O diabo tem que ser um derrotado em nossas vidas. Somos nós que precisamos pisar no diabo.
e não o contrário. Não é o contrário. Não permita o diabo pisar em você. Não permita o diabo fazer o que ele quiser com você, não. Hoje é para a gente se levantar em autoridade. Fala assim, não, Deus me deu autoridade. Eu vou pisar sobre ele. Eu vou pisar sobre ele. Jesus triunfou sobre ele na cruz, então eu vou pisar sobre ele. E o último versículo de hoje. Tiago, capítulo de número 4. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 7. Aleluia. 4:7. Tiago 4:7. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 7, nosso último versículo de hoje. Aleluia. Diz assim: portanto, submeta-se quem? A Deus. Resista o que? Ao diabo. E ele fugirá de vocês, ou fugirá de vós. A Bíblia não fala, resista ao diabo e ele vai continuar. A Bíblia fala, resista a Deus, sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que fugir. Porque a autoridade está sobre nós. A autoridade está sobre mim por causa de Cristo Jesus. A autoridade está sobre você por causa de Cristo Jesus. Então ele tem que fugir. Ele tem que fugir. Quem tem que ter medo de nós são demônios, não a gente deles. Guarda bem isso, pastor, eu estou com medo do bicho ruim. Pastor, eu estou com medo do tinhoso. Se você tem medo do tinhoso, do bicho ruim, do Satanás, da mula sem cabeça, do ET de Varginha, então você não está em Cristo. Quem está em Cristo sabe, eu estou em Cristo, então eu estou triunfando com Cristo. Então eu posso derrotar o diabo, porque Jesus derrotou o diabo. Pise no diabo a partir de hoje. Jean, você se lembra daquele negócio? Antes eu era prego, mas agora eu sou martelo, né? Só que ainda é antiga. Antes você era prego, mas agora você é martelo. Agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu. Olha pro seu irmão e diga assim, meu irmão, agora nós é martelo. A gente bate no diabo. Agora a gente é martelo, agora a gente é martelo. Agora nós somos martelo, nós batemos no diabo, porque Cristo Jesus nos deu autoridade. Então agora a gente é martelo, nós batemos no diabo. Pastor, não entendi nada de hoje. Guarda essa frase, agora eu sou martelo e eu bato no diabo. Pastor, não entendi nada, guarda só essa frase, pronto. Eu sou martelo, eu bato no diabo. Porque nós temos autoridade em Cristo Jesus. Nós temos autoridade em Cristo Jesus. Quem tem autoridade em Cristo Jesus, diga glória a Deus. Se levante do seu lugar, em nome de Jesus. Aleluia! Vamos exercer autoridade agora. Entenda algo antes da gente exercer autoridade. Talvez tem pessoas aqui que entraram. Talvez tem pessoas que entraram aqui e você sempre foi simpatizante de Jesus. Eu quero deixar uma reflexão para você. Se você nunca confessou Jesus como seu Salvador, a sua casa está vazia. Uma casa vazia, ela vai ser preenchida por outros espíritos ruins. Mas uma casa cheia de Deus, não. Feche os seus olhos. Só me escute, feche os seus olhos. Se hoje você está aqui, pastor, eu acho que eu sou simpatizante. Depois, eu não vou nem fazer agora. Depois, no final, você vem aqui e fala assim comigo, pastor, eu sempre fui simpatizante, eu nunca confessei Jesus como meu Salvador. A Bíblia vai falar assim: aquele que me confessa perante os homens está confessando perante Deus. A Bíblia vai falar que nós precisamos crer com o coração e confessar com a boca. Jesus morreu por você. Jesus morreu para você não ser preso ao diabo. Jesus morreu naquela cruz para trazer umas boas novas, que é de libertar os oprimidos. Sem Jesus você pode até fazer boas coisas. Sem Jesus você pode tentar muita coisa, mas com Jesus é a melhor coisa do mundo. Porque com Jesus nós temos vida eterna, com Jesus nós temos paz. E se por acaso você nunca reconheceu Jesus como seu Salvador, e hoje você quer se arrepender dos seus pecados, eu vou orar e no final você vai me procurar. Mas a segunda oração que a gente vai fazer hoje é exercer autoridade. Eu não sei o que o diabo está se levantando contra a sua vida, mas hoje em autoridade a gente vai
bater nele. Hoje em autoridade, a gente vai pegar um martelo espiritual. Na verdade, a Bíblia vai falar que é a espada do Espírito. Mas hoje eu gostei do martelo. A gente vai pegar um martelo espiritual e a gente vai ter que bater. Feche teus olhos agora que a gente vai exercer autoridade em nome de Jesus. Feche teus olhos agora que a gente vai